São 7 horas e 19 minutos. Se é Felipe Brandão, quer participar do programa Ídolos, mas eu já disse que ele não está autorizado, porque o programa Ídolos é para quem tem talento musical, né? Ídolos.com.br, Ídolos Brasil. Se é Gabriel Pinheiro, queria caminhar no Dique do Tororó, fazer exercício. Eu disse, não, Gabriel, você não vai dar a caminhada, não vai malhar agora não, porque eu quero saber as informações do trânsito, meu filho. E aí, como é que tá o trânsito agora aí, Gabriel? Olha, Daniela, nem que eu quisesse eu poderia caminhar, porque o calor que faz aqui, eu de paletó não ia dar não. Mas o trânsito neste momento está tranquilo por aqui, olha só imagens do José Arcanjo, o trânsito fluindo com tranquilidade, começa a ficar um pouco mais intenso, principalmente nesse sentido aí que leva para o centro da cidade, já mais carros aí nesse momento, agora 7 horas e 17 minutos, o trânsito começa a ficar um pouco mais intenso, mas dá ainda para ter momentos de tranquilidade, quem puder sair de casa deve aproveitar. Vamos ver então agora como está o trânsito em outro ponto da cidade, temos aí imagens do cinegrafista Pedro Moura mostrando o trânsito no Vale do Canela, nos dois sentidos, tanto na parte de cima para quem segue de fato aí pelo viaduto para o Vale do Canela, quanto na parte de baixo da tela para quem vem aí para Garibaldi, trânsito ainda fluindo com tranquilidade, Daniela. Agora, infelizmente, essa tranquilidade não se repete em todos os pontos das estradas. Na BR-101, a cerca de 500 metros da entrada de Cruz das Almas, um acidente entre dois caminhões deixou os dois motoristas feridos. Eles estão, neste momento, presos nas ferragens. O Corpo de Bombeiros está se encaminhando para o local para fazer o resgate. Daniela, atenção então aos motoristas que trafegam pela BR-101 na proximidade de Cruz das Almas, possivelmente problemas aí no trânsito, Daniela. Que tragédia, né, Gabriel? Até porque foi divulgado um balanço, você sabe, da Polícia Rodoviária ontem e mostrou que aumentou em 24% o número de mortes só nesse período de final de ano. Parece que continuam acontecendo. Então, as pessoas que circulam, não só no perímetro urbano, essas são imagens ao vivo da região do Dique do Tororó, mas as pessoas que circulam nas estradas de todo o país devem ficar muito atentos. A imprudência é responsável por mais de 90% dos acidentes, com mortes ou não. Quando um acidente de carro tantas vezes não mata, deixa sequelas gravíssimas, sabe? Para quem vive no seio da família, são entes queridos que se perdem, é dinheiro gasto, muito dinheiro pelo governo ou pelos governos, né? Com resgate, com apoio às vítimas e tantas outras coisas. Então vamos nos prevenir, vamos utilizar melhor a nossa consciência, porque se nós, cidadãos, não tivermos atitude, o trânsito em todos os locais do país não vai melhorar. Agora, imagens do Dique do Tororó, sob outro ângulo, trânsito já intenso, viu? Nesse horário. Que horas são, Dante? 7 horas 22 minutos. Daqui a pouco, entrevista ao vivo com o secretário de Segurança Pública, César Nunes. Mas antes, você sabe que estreou ontem a minissérie Sansão e Dalila. É uma bela história, uma belíssima história. E é uma superprodução, mais uma superprodução da sua Rede Record. Todo dia às 10 da noite, veja detalhes. Sansão e Dalila, segundo capítulo. Ele tem uma força fora do comum. Mas qual seria a fraqueza do mais forte? O amor com a mulher do povo inimigo é algo ruim. Os soldados inimigos invadiram o povoado e Sansão tem um grande desafio pela frente. Seu hebreu maldito. Hoje, 10h15 da noite, logo após Ribeirão do Tempo. Começou a jornada do nosso filho. Segundo capítulo de Sansão e Dalila. Vale a pena demais. Agora, mudando o rumo da nossa prosa, Risovaldo se entregou. Foi apresentado ontem pela Polícia Baiana. Risovaldo é mais um acusado, é o quinto, acusado de envolvimento na morte por decapitação de 2 adolescentes. Esse é um dos que foi preso antes, o Cacaroto, o Adriano Silva. As meninas foram mortas, Lequinho, em Nova Divinéia, uma invasão aqui de Salvador. Esse é Branco, que morreu em confronto com a polícia na Ilha de Taparica. E, segundo esse aí, Risovaldo Ora Conceição, que foi apresentado ontem na 4ª Delegacia, o crime teria acontecido porque as meninas seriam alemãs. Eles chamam de alemãs os inimigos, né, dos traficantes. Então, esse Riso, como ele é conhecido, negou participação ontem na delegacia, negou participação no assassinato das jovens. Risovaldo Ora tem 20 anos. No depoimento, ele disse o seguinte, que não tinha conhecimento não das 2 moças. Quando ouviu as 2 meninas passeando pela Nova Divinéia, disse, oi, psiu. Aí começou a paquerar a Janaína. Janaína conversou com ele, acabou passando a noite na casa dele. A Gabriela, diz ele, que foi dormir na casa de uma mulher da comunidade e no dia seguinte, segundo o Risovaldo,
Ele foi chamado pelo tal do Branco, o Vitor Santos Almeida. Então, Branco chamou esse Riso para o local onde as duas adolescentes estavam desmaiadas e já tinham sido torturadas, agredidas, apedradas, coisas horrorosas que eu não vou nem falar os detalhes, sabe? Então, o Branco também teria se envolvido com a Janaína. Ele teria dito a Riso que as garotas eram alemãs, inimigas. Então, a desconfiança deles era de que as duas tivessem relação com traficantes rivais. Os pais ligavam toda hora para o telefone das meninas. Elas atendendo e eles enlouquecidos, possivelmente pelo uso de drogas, acharam que elas estavam armando uma emboscada. Que tal? Riso disse que tentou impedir que as jovens fossem executadas, que fugiu do local porque ficou com medo. Esse é Branco, na imagem do assalto que ocorreu antes do crime, viu? Riso era o único envolvido diretamente no crime que ainda está foragido. Outros 4 acusados já estão presos. Danilo da Rocha, de Carvalho, o Cacaroto, Jarbas Cristiano Chaves de Souza, Adriano Silva Nunes e Alex Santos e Silva, o Lequinho. A polícia fez um bom trabalho de investigação, encontrou todos eles. Agora, falta encontrar o motorista do carro que depositou os corpos depois na Avenida São Martim. Menino, mas esse crime foi uma coisa assim, pela brutalidade. Repito, eu sei que tem criança assistindo, não posso dar os detalhes do que eles fizeram com essas moças, sabe? Agora eu quero ouvir, por favor, aí a mãe de uma das meninas, esse é Cacaroto, todos novinhos, viu? 19, 20 anos, mas com requinte de crueldade eles mataram essas duas meninas. Vamos ouvir agora a versão do Risovaldo, o acusado, à nossa equipe de reportagem. Veja o que ele disse. Eu conheci ela lá no bairro mesmo. Eu vi ela passando, subindo e descendo, eu fui e dei psiu pra ela. Nunca dei psiu pra ela, eu fui, conversei com ela veio, conversou comigo, eu me envolvi com ela. Quando eu me envolvi com ela na quinta-feira, na sexta-feira, ela já estava namorando com Branco. Eu não sabia que ela namorava com Branco, eu fui, já tinha me envolvido com ela, ainda falei, pô, se eu soubesse que ela namorava com Branco, eu nem me envolvia com ela. Eu sou inocente. Ela mesmo depois confessou e que Patinha também me disse. Patinha falou, rapaz, ela desceu aí com Branco aí. Foi na hora que ela desceu, ele estava lá na roça na sexta-feira, ele ligou pra mim, mandou ir lá. Chegou lá, ele falou, nossa namorada. Aí eu falei, minha namorada se chama Jéssica, a mãe do meu filho. Chegou lá, eu vi aquela barbaridade, eu me saí. E quem matou ela? Aí eu não sei dizer. Porque só agora você se apresentou, passou esse tempo todo e se apresentou agora. O crime foi em novembro. Rapaz, por causa disso mesmo, que eu estava inocente, decidi me apresentar como advogada. E você ficou aonde esse tempo todo? Ah, não posso dizer, pelos matos. Você tem medo de perder a vida? Tenho. Quem poderia te matar? Não sei. O pessoal que matou a Janaína e a Gabriela? Não sei se eles têm, né? Sei que eu tô dizendo, eu tô provando minha inocência. É um jogo de empurra, um diz que foi o outro. Já vamos conversar ao vivo com o secretário de Segurança Pública, César Nunes. Mas antes vamos ouvir o delegado responsável pelo caso, que acredita que essa versão contada pelo Riso seja verdadeira. Ele, quando ele foi chamado por Branco para ir ao local da Rocinha, ele chegou lá e se assustou com o que via. E Branco o tratou com um tom irônico, alegando, olha as suas namoradas aí, as alemães. E que nesse momento, uma das garotas teria até pedido, não deixe ele fazer isso comigo não. Que ele teria dito, rapaz, libera as meninas, deixa as meninas. Porque ele encontrou uma delas já sentada, chorando, a outra com uma lesão na testa, na boca, sangrando e chorando. Ele aí intercedeu, não, pai, libera as meninas, velho, não tem nada a ver isso. E que Branco e os demais teriam dito a ele, inclusive, rapaz, vai acabar você também ficando aqui. Nesse momento, para se defender, ele saiu disparado e empreendeu fuga do local. Nós já apuramos que as garotas residiam no local em que há um reduto do tráfico, né? E a Divinéia não é diferente. Essas garotas, quando de forma imatura e irresponsável, e pelo que se supõe, um tanto acuadas pelos pais, acharam dessa aventura e acabaram se deparando numa localidade onde os indivíduos que são envolvidos com o tráfico entenderam que, pelo simples fato de ver as garotas no dia a dia recebendo inúmeros telefonemas dos familiares, que elas estariam ali a bem da facção rival para levantar o local e possibilitar, quem sabe, até uma invasão, uma revanche. Que isso sirva de exemplo para os meninos e meninas que ouvem seus pais falarem e não acreditam, ou ficam irritados, aborrecidos. Olha aí no que dá envolvimento com traficantes. Todos novinhos, mas com um potencial para a morte de maneira cruel, que eu nem acredito, sabe? Mas vamos falar agora com o secretário de Segurança Pública do nosso estado, César Nunes. Bom dia, secretário. Bom dia, feliz ano novo para o senhor. Tudo bom? Também. Tudo bem.
Ô, secretário, a gente às vezes olha esses rapazes que são presos e a gente nem acredita. Meu Deus, uma pessoa tão jovem, como é que pode fazer uma coisa assim? Como é que foi o serviço de investigação de vocês para chegarem até esses acusados? Veja bem, a polícia teve um trabalho muito bem feito de investigação e contou, sobretudo, com o apoio da população. Porque o crime foi cometido durante o dia, os corpos foram lançados durante o dia e isso possibilitou que testemunhas vissem as pessoas que cometeram esse delito. E colaboraram. Eu acho que ante a barbárie, ante a violência inominada que foi esse crime, as pessoas até não mais se sentiram intimidadas e resolveram dar um basta nesta violência que aí está. E isso é importante, que a população, que a comunidade participe para que a gente consiga fazer frente a essa violência que é basicamente objeto de falta de valores, de falta de família. E que bom que existe essa conscientização, não é, secretário? Porque, às vezes, a culpa converge sempre sobre a polícia. E não é esse o motivo da violência. Porque, segundo os especialistas, a violência tem vários fatores. Eu queria que o senhor fizesse, esse é um dos casos que aconteceu agora em 2010, eu queria que o senhor fizesse um balanço desse ano que passou, quais foram os principais casos elucidados, como é que o senhor avalia o ano de 2010? Em 2010 nós tivemos um desempenho bom, bem melhor do que 2008, do que 2009. Nós tivemos em 2010 uma diminuição no número de homicídios em Salvador. Isso para nós é um gratificante resultado porque representa o resultado do nosso trabalho. Então a gente acredita que está no caminho certo. Isso é que é importante. A violência não mais cresceu. Nós tivemos uma diminuição significativa nos crimes contra o patrimônio. Roubo em coletivo, por exemplo, tivemos uma diminuição de 39% nos últimos 4 anos. Então, isso é uma resposta que está sendo dada. Isto a gente está vendo que o policiamento ostensivo, o policiamento repressivo, a qualificação, a repressão qualificada tem dado um resultado. Ainda não estamos bons, né? Nós temos um índice de violência elevado, mas nós acreditamos que o trabalho desenvolvido está no caminho certo. E isso só nos anima a dar prosseguimento a este plano de segurança do governo da Bahia. E é bom porque com esses 4 anos que passaram já dá para avaliar os pontos que precisam ser aprimorados e coisas assim, né, secretário? Falando em aprimoramento, conte aí para nós sobre o aparelhamento da sua polícia para trabalhar, secretário. Nós estamos buscando aliar tecnologia com efetivo policial. Então, recuperamos boa parte do efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica e estamos aliando esse efetivo a uma tecnologia moderna. Trazemos novos softwares, laboratório de combate à lavagem de dinheiro, o Guardião, que é um instrumento maravilhoso que nos permite fazer relatórios de inteligência muito precisos e toda a tecnologia, como os Blackberries, rede de fibra ótica, que a gente usa muito no carnaval. Então, toda essa tecnologia que nós estamos aplicando e pretendemos continuar aplicando ao longo aí do próximo governo. Olha a imagem, o senhor me permita dizer, a população está chamando esse veículo de miseravão, né? Fazendo alusão ao Caveirão do Rio de Janeiro, mas a gente quer saber o que é que esse veículo pode fazer em poder dos policiais. Bom, esse é um veículo tático que foi doado à Polícia Militar, né, para ser usado em alguma situação de confronto, em que seja difícil a entrada da polícia. No meu entendimento, ainda não temos esse tipo de situação em Salvador, mas em ocorrendo, já temos o veículo adequado para se fazer frente a uma situação dessa. Vimos, secretário, o assalto que aconteceu em Iaçu. No ano passado, vocês prenderam uma quadrilha de assaltantes de banco. Parece que prende uma e surgem outras. Como é que vocês estão combatendo os assaltos